Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aos Diálogos do Consultório Junguiano. Se você não me conhece ainda, eu sou o Daniel Gomes, eu sou analista junguiano e aqui nós refletimos juntos sobre a prática clínica viva, inspirada na psicologia junguiana. E no episódio de hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito atual: o surgimento dos grilos modernos. O que eu quero dizer com os grilos modernos? Eu quero dizer que são os chats GPTs da vida aí que vão conversando com os nossos clientes lá fora, né? Quero refletir com vocês como isso tem impactado a nossa escuta na clínica, tá bom? Vamos lá, vamos seguir junto nessa reflexão. Mas ó, antes, se você está chegando agora nesse canal, já dá um like aqui, já segue o perfil, o canal aqui para você ser sempre notificado dos novos vídeos, porque tem vídeos e tem live toda semana, tá bom? Nos últimos tempos, algo novo tem acontecido no meu consultório. Muitos clientes têm chegado trazendo reflexões profundas que foram iniciadas em conversas com inteligências artificiais. Isso mesmo, gente. Com o chat GPT. E isso tem acontecido com frequência. E é curioso observar isso. E eu vejo com respeito isso, tá, gente? Não é nenhuma crítica, não. Eu entendo que essas ferramentas, quando elas são bem utilizadas, elas podem ajudar a organizar os pensamentos, a nomear emoções, a tocar em pontos que talvez ainda não estivessem sido verbalizados. Só que na prática clínica, eu venho buscando usar esse fenômeno a meu favor, incorporando essas reflexões como matéria viva do processo terapêutico, né? Então eu vou acolhendo essas reflexões, eu vou trazendo isso como expressões legítimas da busca do sentido de que cada pessoa carrega. Cada cliente vai atuar de uma maneira e a gente precisa pensar a respeito disso. A gente precisa pensar na individualidade de cada um. Mas também é importante a gente observar de que forma esses clientes, esses pacientes, estão usando essas inteligências artificiais. A gente não pode tratar eles como crianças, como se não soubessem ter responsabilidade pela própria vida, né? Eu acho que isso não cabe dentro de um processo terapêutico, mas a gente precisa trazer isso para reflexão. Por isso que eu tenho usado muito a meu favor. Mas eu também reconheço que há um cuidado necessário. Eu não posso deixar que essa nova realidade, surgida com tanta força e rapidez, coloque à prova, de maneira inconsciente, a segurança e a profundidade do trabalho que a gente vem construindo juntos. Eu e o meu cliente, o meu paciente, seja como você chame. Por mais inteligente que uma máquina pareça, ela também pode oferecer respostas equivocadas, rasas, ou até desconectadas com o processo simbólico mais profundo que requer uma análise. E foi dessa experiência viva, de escuta, de acolhimento e reflexão que nasceu esse vídeo, né? Por isso que ele é um convite para que a gente possa olhar com consciência para o surgimento deste novo grilo moderno, sem medo, sem idealização, mas com responsabilidade que o ofício da psicoterapia pede. A gente vive uma era curiosa. Cada vez mais os clientes chegam até nós trazendo não apenas as suas dores, seus sonhos, suas dúvidas, mas também acabam trazendo essas reflexões que são iniciadas nesses diálogos digitais. E aqui eu quero propor uma reflexão bem simbólica, tá? Ao longo da história da humanidade, sempre existiram esses grilos. Figuras, lugares, experiências que ofereciam uma voz externa capaz de provocar a consciência. Cada um deles servia como uma convocação ao encontro consigo mesmo. Ó, por exemplo, na Grécia Antiga havia o oráculo de Delfos. O oráculo ele não oferecia uma resposta direta, mas as suas mensagens vinham em forma de enigmas, de metáforas, né, de imagens. E era o próprio indivíduo que precisava interpretar essas mensagens. E essa interpretação exigia algo muito mais profundo do que buscar respostas externas. Exigia um contato com a própria alma. E assim, o oráculo não era um instrumento de solução.
Ele era um convite simbólico para escutar, para essa escuta interior. Da mesma forma, Sócrates falava do seu daimon. Essa voz interior, ela não impunha comandos. Ela sugeria pausas, recusas, desvios, protegendo o destino daquele que escutava. O daimon não era um eco da totalidade interior, aquilo que o Jung, aquilo que a gente chama de self. É importante a gente pensar, por exemplo, na tradição religiosa, onde a gente encontra uma consciência moral, aquela voz silenciosa que chama ao discernimento entre o bem e o mal, mas sem jamais obrigar. Né? Aqui vale até a gente lembrar de uma fala do Jung, onde ele estava falando o seguinte: a fé não exclui a razão na qual reside a maior força do ser humano. Nossa fé teme a ciência e também a psicologia, e desvia o olhar da realidade fundamental do luminoso que sempre guia o destino dos homens. Gente, é essa realidade fundamental, é o luminoso, que parece cada vez mais ameaçado quando a busca se torna apenas racional, né? Então, essa busca ali no chat GPT, de certa forma, ela me parece muito racional. Olha onde o meu pensamento me leva. Vamos pensar nas cortes medievais. Era o bobo da corte quem podia dizer o que ninguém mais ousava dizer, né? Era o espelho simbólico do rei, vamos chamar assim. E até na literatura, desde Homero até Dostoiévski, né, a gente vai ver um espelho da alma humana, né? A literatura ela não oferece uma resposta pronta também, mas ela abre perguntas, né? Ela convida a travessia do inconsciente. Também vale a pena a gente pensar nos templos de Esculápio, porque a cura vinha do símbolo, pelos sonhos incubados, né, pela abertura ao mistério do inconsciente. E hoje, gente, de maneira inédita, essa voz externa se manifesta na forma digital. O chat GPT e outras ferramentas acabaram se tornando esses grilos modernos, oferecendo reflexões, perguntas, caminhos. Mas, e aqui é que reside o ponto crucial. Essas vozes, elas não vivem, não sentem, não carregam alma. Mesmo que à primeira vista pareça haver uma reflexão, muitas vezes o que acontece é apenas um diálogo racional, com uma linguagem aprendida, não uma verdadeira escuta do inconsciente, né? E olha como o Jung estava muito à frente do seu tempo, porque ele fala o seguinte, ó: nossa vida civilizada exige uma atividade concentrada e dirigida da consciência, acarretando, deste modo, o risco de um considerável distanciamento do inconsciente. Quanto mais capazes formos de nos afastar do inconsciente por um funcionamento dirigido, tanto maior é a possibilidade de surgir uma forte contraposição, a qual, quando irrompe, pode ter consequências desagradáveis. E esse é o perigo que a gente precisa refletir, né? Porque a gente vai se distanciando demais do inconsciente, correndo o risco dessas irrupções que escapam ao nosso controle. Porque a gente sabe, quanto mais a gente se torna unilateral, mais o inconsciente ganha força. E aqui vale uma pergunta: por que será que o próprio mundo interno tem hoje tão pouco espaço? Talvez porque ouvir o inconsciente exige algo que anda escasso: silêncio, paciência e a coragem de tolerar o não saber. A escuta verdadeira, ela exige que o ego se dobre, que a gente encoste a cabeça no chão, que aceitemos a incerteza como parte do caminho. E o Jung, ele aprofunda essa visão quando ele fala da função transcendente. Por função transcendente, não se deve entender algo de misterioso e, por assim dizer, suprassensível ou metafísico, mas uma função que, por sua natureza, pode se comparar com uma função matemática de igual denominação, e é uma função de números reais e imaginários. A função psicológica e transcendente resulta da união dos conteúdos conscientes e inconscientes.
A experiência no campo da psicologia analítica tem nos mostrado abundantemente que a consciência e o inconsciente raramente estão de acordo com o que se refere a seus conteúdos e tendências. Ou seja, gente, é da tensão entre a consciência e o inconsciente, entre o conhecido e o desconhecido, que nasce a possibilidade de algo novo. Né? Então, como analistas, como psicoterapeutas, temos diante de nós um desafio, né? Mas também um convite. A gente precisa olhar esse grilo moderno, sem se perder de vista do valor insubestimável do encontro humano. E o Jung não deixa de ficar longe disso, né? Porque ele diz que a nova atitude adquirida no decurso da análise, mais cedo ou mais tarde, tende a se tornar inadequada, sob qualquer aspecto. E isso necessariamente por causa de um contínuo fluxo de vida, que requer sempre, cada vez mais, nova adaptação, pois nenhuma adaptação é definitiva. A vida tem de ser conquistada sempre e de novo. A vida ela precisa ser conquistada sempre de novo. E o trabalho com a alma, essa travessia simbólica, ela nunca termina. Ela não se encerra ali em um diálogo. Então a gente precisa continuar bem atento para que a gente possa permanecer fiel a esse mistério vivo que nos habita, né? Eram essas reflexões que eu queria trazer para a gente hoje, para que a gente possa estar presente para aquilo que está acontecendo, porque cada vez mais a gente vai ver esses grilos falantes aparecendo aqui dentro do consultório. Cada vez mais a gente vai ter que lidar com a participação da inteligência artificial aqui dentro do consultório. Quer a gente goste, quer a gente não goste, mas é uma realidade que está posta, né? Então, por isso que eu estava falando para vocês que eu estou trazendo isso como um aliado, mas não perdendo de vista todo esse mistério, não perdendo de vista o que o inconsciente tem para nós. Mas também eu olho para essas questões como um sintoma também, um sintoma de afastamento do inconsciente, um sintoma aonde a racionalidade está imperando cada vez mais. Por isso eu imagino, né, e eu tenho observado isso com muito cuidado, que os sonhos vão começar a surgir mais diante desse grilo falante, né? Então eu fico aqui na minha fantasia pensando um pouco como será que vai começar a surgir esses conteúdos nos sonhos. De que forma que o inconsciente vai começar a reagir a essa outra voz, a essa voz digital, né? De que forma que a nossa psique vai começar a se confrontar, ou na verdade nem se confrontar, mas tentar compensar essa falta de diálogo interno. É quase como se hoje eu não pudesse ter o tempo de ócio comigo mesmo, de reflexão comigo mesmo, né? Então, eu queria muito ouvir de vocês, queria poder contar com os comentários de vocês, né, para a gente refletir junto, porque até mesmo as nossas reflexões aqui vão ajudar outras pessoas a refletir de que forma que elas estão usando o chat GPT, né? Se elas estão ali apenas usando como um pequeno auxílio, mas levando de fato aquilo que precisa para dentro do processo terapêutico, ou se elas já estão tentando substituir, como a gente tem visto em alguns momentos, substituir o psicoterapeuta ou a alma humana por essa alma digital, né? Então deixa aqui o seu comentário e a gente se vê num próximo episódio.